Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está no ar o J5, o seu jornal do fim da tarde da Causa Operária TV. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 2 de dezembro, às 17 horas e 6 minutos, para mais um programa da sua grade da Causa Operária TV, a TV 24 horas no ar da classe operária. Bem, antes de começar, eu convido os companheiros a curtir e compartilhar esse vídeo. Assim você nos ajuda a aumentar o alcance da nossa transmissão. E se você ainda não é membro do nosso canal, torne-se membro e ajude a sustentar o nosso canal independente e operário que não recebe financiamento dos grandes capitalistas e depende da contribuição dos companheiros que estão assistindo. Hoje, eu, Matheus Vetter, aqui de Blumenau, em Santa Catarina, e o companheiro Pedro Catelli, diretamente de Londrina, no Paraná. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, companheiro Matheus. Boa tarde aos companheiros que estão assistindo a gente na Causa Operária TV. Eu reforço o pedido do companheiro Matheus, que os companheiros se inscrevam no canal, tornam-se membros do canal, né? Interajam com a gente no chat, mandem seus superchats, que só assim a gente consegue construir e organizar uma imprensa revolucionária e independente que faça frente ao consórcio da imprensa golpista, da qual nós somos inimigos declarados. Exatamente. Bem, feita aí os pedidos para os companheiros, a nossa pauta central hoje é o golpe que a ala direita do PT está armando contra o próprio partido, mas isso aqui vai ser fruto de uma discussão mais à frente. Antes disso, a gente vai entrar na questão do governo Bolsonaro. Como devem ter acompanhado, foi repercussão a nível nacional. O MEC determinou que as universidades reabram em janeiro. Aulas presenciais foram defendidas abertamente pelo ministro golpista Milton Ribeiro, hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro. A reabertura das instituições deverá acontecer até 4 de janeiro, segundo a portaria. Bem, Pedro, isso aqui foi motivo de grande revolta por parte dos estudantes e por parte da comunidade acadêmica em geral, sejam professores e funcionários, a ponto de o governo Bolsonaro, no mesmo dia que fez essa portaria, teve que recuar. Então, matéria do Diário Causa Operária, os companheiros podem acompanhar em causaoperaria.org.br, repercute que a pressão dos estudantes, MEC recua em relação à volta às aulas nas universidades. Portaria obrigando instituições a reabrirem em janeiro havia sido publicado nesta quarta-feira. Depois de publicar uma portaria obrigando as universidades a retomarem as aulas presenciais em janeiro de 2021, o ministro da Educação, o golpista Milton Ribeiro, decidiu voltar atrás. O impacto da notícia causou enorme revolta entre os estudantes, o que forçou o governo Bolsonaro a recuar. Segundo o ministro golpista, será aberta uma consulta pública sobre a reabertura das universidades. Bem, a gente sabe aí que o Bolsonaro, inclusive, ele é o presidente que é reconhecido por não respeitar a autonomia das universidades. São vários os reitores, Pedro, que não foram eleitos pela comunidade acadêmica, inclusive, e que tomaram posse, seja nos institutos federais ou seja nas universidades. Mas agora me parece que bateu um surto de democracia no governo Bolsonaro, né? Ele precisa consultar os bancos, né, democraticamente, de qual que vai ser a forma aí que ele vai conseguir passar esse verdadeiro barril de pólvora, que é a reabertura das escolas e das universidades, principalmente das universidades, né, que nós estamos num setor muito mobilizado, grande parte do movimento estudantil é mobilizado nas universidades e reabrir as universidades é uma coisa explosiva durante a pandemia, né?
Pareceu muito um balão de ensaio isso daí, né? Foi recebido muito mal. Mais algumas horas aí a gente poderia ver manifestações já dos estudantes nas ruas contra essa barbaridade que é a reabertura, e o governo resolveu voltar atrás, né? É bem como você tinha falado antes, Matheus, é um abre e fecha aí, é uma brincadeira com a vida da população, e o governo vai ficar lançando esses balões de ensaio aí até ele reabrir de fato, porque uma das diretrizes mais complicadas que os governos têm que adotar dos bancos é a reabertura das escolas. Nenhum candidato aí, a gente viu isso inclusive nas eleições municipais, que querem se lançar como administradores do Estado falido, eles se colocaram contra a reabertura das escolas, né? E agora nós estamos vendo aí o mesmo programa que é defendido tanto pela direita como pela extrema direita, também já foi defendido por parte da esquerda, pelo menos nas campanhas eleitorais, é, sendo colocado em prática aí pelo governo Bolsonaro. É uma diretriz dos bancos, e a consultoria que eles vão fazer não tem nada a ver com a população, né? Não é um surto de democracia. É uma consultoria com os próprios banqueiros de como que eles vão reabrir as universidades e as escolas sem que isso cause uma enorme convulsão social no país, sendo que o país já está levemente aí, ele já está levemente não, mas ele já está tendendo à convulsão, né? Como nós vamos ver a seguir aí com as greves que estão explodindo pelo país. Bem, acho interessante esse ponto de vista que o companheiro Pedro abordou, de que a consulta nele, na verdade, é uma consulta aos grandes capitalistas, né? Isso daí é importante a gente destacar, porque uma questão que a gente tem que levar em consideração é que a política, por exemplo, do Bolsonaro, ele tem que, por várias vezes, ele tem que recuar à medida que ele sente que o negócio não, o resultado não vai sair como desejado, né, Pedro? O prejuízo nesse sentido será maior que os lucros. E vale ressaltar que os lucros aqui são muito altos. O companheiro Rui, inclusive, na análise política da semana, em uma delas, destacou que o fechamento da educação dá uma perda no PIB de 1,5% do PIB mundial. Ou seja, a gente está falando de trilhões de dólares, Pedro, não é pouco dinheiro, não. Só que em detrimento, lógico, ao que você falou, há toda uma convulsão social que a gente pode observar na questão do Carrefour em Porto Alegre, que a gente pode observar na questão do aqui das greves que estão começando a estourar, inclusive em Florianópolis. Há diversos indícios aí que apontam no sentido de uma convulsão social. E, como você bem destacou, os universitários são um setor muito organizado, que tem inclusive uma grande organização, ferramenta de organização que é a UNE, que embora esteja na mão do PCdoB, aí Frente Amplista, não deixa de ser uma ferramenta importante, Pedro. E nesse sentido que eu gostaria de que a gente abordasse aqui para os companheiros da juventude que estão vendo o programa, que embora o governo Bolsonaro tenha recuado momentaneamente, é necessário que a gente organize uma campanha nacional e mobilize a juventude e os trabalhadores da educação contra a volta às aulas. Volta às aulas só com teste e vacinação em massa. Sem essa política, por exemplo, da Uni e do Boulos, de que quando tivermos condições melhores a gente tem que voltar. A gente tem que ter condições bem definidas, né, Pedro, para volta às aulas. Volta às aulas só com vacina e teste em massa. Para voltar às aulas tem que acabar a pandemia, né? Coisa que não está no horizonte. Inclusive, nós temos notícia aí que o generalzão Pazuello está muito reticente em comprar vacina. Ele falou que é tudo uma porcaria, nenhuma funciona de verdade. Ele que é grande cientista, né? Ele tá dando de imitar o Dória também. Tá dando uma de cientista aí de dar credibilidade ou não, embora em general não tem credibilidade nenhuma, né?
um cara que tem suas mãos sujas de sangue aí da população pobre e tem o rastro da ditadura militar nas costas, esse cara não tem nenhuma credibilidade. E ele está falando que vai comprar, mas numa medida muito baixa, que é aquela coisa. Quer dizer, condições melhores pode até ter, mas condições, digamos assim, embora não esteja no horizonte, né, de condições melhores, mas condições bem definidas para a volta às aulas não tem. E a esquerda é super capituladora, capitulou na questão do EAD, não protestou contra o EAD, sendo que todos os alunos aí que se aventuraram no mundo do ensino remoto conseguem ver claramente que é uma farsa, que é uma fraude, não há ensino nenhum, é uma enrolação total, é uma deixa para destruir o ensino. E agora, como os bancos viram que só o EAD não funciona, tem que voltar às aulas para ressarcir aí 1,5% do PIB mundial, quer dizer, trilhões e trilhões de dólares, eles querem rifar a vida de toda a população voltando às aulas. É necessário deixar bem claro isso que o companheiro Matheus falou, reafirmar o que ele falou, que tem que começar a organizar a juventude desde já, porque uma hora não vai ser um balão de ensaio, não vai ser uma capitulação tão fácil do governo. Ele vai para reabrir, ele não vai para sentir a situação. É isso que garante esse abre e fecha aí do MEC. Uma hora eles vão vir para cima e nós vamos ter que estar preparados para uma dura luta para não reabrir as escolas, para não avançar o genocídio que já é gigantesco nas costas da direita golpista e da extrema direita no país. Exatamente. Bem, vamos acompanhando essa situação aqui na nossa imprensa. Você pode acompanhar tanto aqui na Causa Operária TV como no Diário Causa Operária. E com certeza a gente vai repercutir todas as informações aí sobre o governo Bolsonaro, a volta às aulas e a mobilização dos estudantes e dos professores. Bem, tem uma notícia aqui ainda do governo Bolsonaro, embora essa figura aqui. Ah, não, essa daqui antes aí, ô Pedro, já que a gente tá falando em tubarões do, do capitalismo, FMI diz que Brasil deve se preparar para esticar auxílios e estímulos à economia. Fundo Monetário Internacional, Pedro, está dando recomendações aí para o governo brasileiro do que deve ser feito. E aí, o que você acha? Eu acho que primeiro eles têm como o próprio MEC, né, e eles são muito mais conscientes do que o nosso Ministério da Educação e da Cultura, eles têm medo da convulsão social, né? Eles estão recomendando ao Bolsonaro para não cortar o auxílio. Só que como eles são safados, né? Eles são banqueiros, tubarões do mercado internacional do imperialismo, eles estão falando assim, ó, não tem dinheiro, vem que aqui que a gente te empresta, né? Eles estão chamando o governo brasileiro a chegar lá no escritório do FMI e bajular o imperialismo, como o governo brasileiro fez muito bem até agora, o governo do Bolsonaro, em bajular o imperialismo. Eles estão chamando o Bolsonaro, orientando o Bolsonaro a pegar um empréstimo do FMI, e a gente sabe como que funciona o empréstimo no FMI, né, Matheus? Você paga 500 anos aí com juros absurdos, que inclusive que gera até uma certa revolta de governos muito moderados, inclusive lembrar o governo Rafael Correa, que foi fazer uma auditoria da dívida do Equador e descobriu aí taxas extremamente fraudulentas do FMI que impunham ao país. Quer dizer, vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Na verdade, o governo ele tem condições de continuar dando o auxílio sem recorrer ao FMI, só que o FMI está entrando na jogada e falando assim, vocês que não querem deixar os bancos tão insatisfeitos, os seus bancos nacionais e suas empresas, com esse auxílio, recorra a nós, né?
e endivide o seu país aí com os nossos juros absurdos, deixe o seu país aí lacaio do FMI novamente. É o que o FMI está orientando o governo Bolsonaro a fazer um empréstimo aí que a gente sabe muito bem como é que funciona esses empréstimos aí do FMI. Exatamente. Bem, tem outro setor, Pedro, do governo Bolsonaro que, embora buscou se desvencilhar, mas é bolsonarista, que é o setor da Lava Jato e o próprio Moro, né, Sérgio Moro. Consultoria que contratou o Moro já faturou 176 milhões com a crise da Odebrecht. Inclusive aqui a gente sempre destacou que esses ataques a empresas nacionais, né, elas vinham com o sentido de justamente enfraquecer a indústria nacional em detrimento das indústrias imperialistas. Agora a gente vê que tem vários setores, Pedro, que estão recebendo aí uma bolada em detrimento dessa crise, né? E lógico, destacar o papel do Moro, né? O Moro sempre foi um agente do imperialismo no ataque à indústria nacional, seja a indústria nacional estatal, no caso da Petrobras, ou até mesmo a indústria nacional privada, como é a Odebrecht. Tá aí, né, Matheus? O cara recebe uma bolada por destruir a indústria nacional, deixar milhões de trabalhadores no desemprego, ganhou uma grana também na questão do submarino atômico brasileiro, prendeu o cientista nuclear brasileiro, o cara tentou se matar várias vezes na cadeia, agora tá recebendo aí, assim, a gente já presumia que ele recebia de alguma forma, entendeu? Agora é escancarado, agora o vagabundo tá recebendo de carteira assinada na empresa em que ele ajudou a faturar tudo isso daí. É evidente que esse Sérgio Moro é um agente do imperialismo, agora, até na menor sombra de dúvida, na época da Vaza Jato. Agora, quem quiser, tá tudo aí, tá na carteira, se você pega a carteira de trabalho do Moro, tá lá assinado. Eu acho que nós temos que usar essa deixa aí, que ele é também um idiota, né? Ele não tentou em nenhum momento, como uma figura muito nojenta, que é asquerosa, se limpar da sujeira do galinheiro, né? Ele foi lá, aceitou o cargo do governo fraudulento, agora ele vai e aceita cargo da empresa que ele sempre trabalhou a favor, mas ele não. Agora ele assinou a carteira, né? Vai ser aposentado por ela. E tem que aproveitar aí para exigir imediatamente que um processo que uma figura como essa montou é, sem sombra de dúvidas, uma farsa. Né? Nós temos que usar isso daí para exigir os direitos políticos do Lula, porque quem retirou os direitos políticos do Lula foi essa figura aí, que não tem a menor credibilidade. Até essa matéria aí que o Matheus falou é da Folha de São Paulo, para você ver o nível da coisa. Até a Folha de São Paulo tá meio que falando assim, ó, tá muito feio o negócio. Né, tá muito escancarado isso daí, tá, vai ser, inclusive por se estar escancarado e porque eles estão pedindo prudência pro lacaio Sérgio Moro, que nós temos que partir para a ofensiva e pedir aí, exigir a anulação de todos os processos do contra o Lula, a anulação da própria Lava Jato, que não acabou, tá aí natimorta, né? Mas não acabou, e para ir com tudo para uma candidatura do Lula em 2022. Agora, o Moro, depois dessa aí, não tem mais nem o que ver, né, Matheus? Exatamente. Bem, até os companheiros que não tiveram a oportunidade ainda de ver a análise política no 247 ontem, o companheiro Rui aborda isso daqui, inclusive de um ponto de vista bem interessante, que isso daí coloca poucas chances no projeto de o Sérgio Moro ser um dos candidatos presidenciais, Pedro, em 2022, né? Porque meio que ele assinou a ficha aí de que ele é um agente do imperialismo contra a indústria nacional
e ficou bem escancarado isso daí, assim como também ficou na época que ele foi ministro do Bolsonaro, ou seja, a pessoa que ele prendeu era o oponente e ele recebeu um cargo do oponente. Então, Sérgio Moro está totalmente, nesse sentido, desacreditado para ser um candidato da burguesia, né? Pelo menos um candidato viável, vamos assim dizer. Mas os companheiros podem ter uma análise mais concreta, mais profunda, na análise política na TV 247, que você pode encontrar aqui na Causa Operária TV. Bem, falando em crise, em greve, em movimento operário, a gente vai entrar aqui, estão ocorrendo nesse momento, 2 greves, pelo menos que a gente está repercutindo no Diário da Causa Operária. Uma delas começou nessa quarta-feira, onde trabalhadores da Companhia Energética de Brasília, a SEB, acompanhados pelos companheiros do Comitê de Luta do Distrito Federal, organizaram um ato contra a privatização da estatal, responsável pela distribuição de energia na cidade. Os funcionários da empresa estão em greves desde ontem, dia 1º, essa terça-feira. Então, você pode acompanhar mais informações no Diário da Causa Operária e aqui na Causa Operária TV. Essas matérias também você pode encontrar no Movimento Operário. Garis da CONCAP, de Florianópolis, estão em greves desde o dia 30/11. Nesta última segunda-feira, 30/11, trabalhadores da Autarquia de Melhoramentos da Capital, a CONCAP, localizada na cidade de Florianópolis, declararam greve por tempo indeterminado. A gente tem um vídeo aí que os companheiros da produção separaram para a gente, que mostra um pouco da marcha que eles fizeram no dia de ontem. Produção, pode colocar no ar, por favor. Inicia agora a caminhada dos trabalhadores da CONCAP que estão em greve desde ontem para cobrar uma proposta do prefeito Jean Loureiro. Eles que estão aqui na sede do Limpu, que fica na cabeceira da ponte, estão indo em caminhada até o gabinete da prefeitura. A greve dos trabalhadores da CONCAP cobra o cumprimento do acordo coletivo por parte de Jean Loureiro. O acordo coletivo dos trabalhadores da CONCAP foi bianual e foi assinado no ano de 2019 por Jean Loureiro. Eles estão cobrando o pagamento desse reajuste do INPC e do ticket alimentação. Jean Loureiro se nega e utiliza de desculpas para não cumprir o acordo coletivo. Os diretores do sindicato, junto com a comissão de greve, saiu agora da mesa de negociação sem nenhuma proposta. Os trabalhadores seguem encaminhada daqui da cabeceira da ponte até a prefeitura de Florianópolis para cobrar do Jean uma proposta. Vamos ir conversando com o René Munaro, presidente do sindicato. Estamos indo até o gabinete do prefeito, René? Os trabalhadores da CONCAP estão indo até o gabinete agora, nesse momento, para mostrar para a prefeitura a posição da categoria. Não tem negociação. Vamos, rapaziada. Como não tem negociação, nós continuamos a greve e vamos dar um recado lá na frente. É isso aí, os trabalhadores seguem encaminhada, então. A gente está saindo aqui do pátio do Limpu, na cabeceira da ponte. São trabalhadores da coleta de lixo da cidade, garis, os motoristas que fazem a coleta do lixo, são as margaridas e os cravos que fazem a varrição das ruas da nossa cidade. Então eles seguem encaminhada, obedecendo aí todos de máscara também, preocupados. Trabalhadores que desenvolveram um importante papel nesse período agora que enfrentamos de pandemia, que não pararam sequer um momento na coleta seletiva, na coleta do lixo, do resíduo. Quem puder, inclusive, pode compartilhar então esse nosso vídeo para ajudar na divulgação. O prefeito Jean Loureiro, numa forma de intimidar os trabalhadores, contratou uma empresa privada para fazer a coleta do lixo da cidade. Lembrando, inclusive, que essa empresa custa um valor menor para a coleta de lixo. Mas o prefeito não informou a qualidade dos serviços
trabalhos desempenhados por esses trabalhadores. Seguimos em caminhada aqui. Estamos em caminhada. Vamos aí fazer a ocupação de uma das vias para a gente mostrar para a população a luta dos trabalhadores da CONCAP. Pedimos a todos que compartilhem esse vídeo e faça chegar o maior número de pessoas. Vamos ocupar agora uma das vias aqui de acesso à ponte. Aí, vamos ocupar essa via da ponte, levando as reivindicações dos trabalhadores da CONCAP, que estão em greve, na busca da valorização dos seus trabalhos e recebendo o apoio da população. Repetindo para quem está entrando agora na live, esses são os trabalhadores da CONCAP, que fazem a coleta de lixo, a varrição das vias, o cuidado da limpeza da nossa cidade. Eles estão em greve desde ontem, saíram de uma mesa de negociação agora sem nenhuma proposta do prefeito de Loureiro. O prefeito este que em outubro pagou hora extra para eles limparem a cidade e agora que passou as eleições se nega a dar um reajuste que já estava combinado e assinado no ano de 2019. Eles ocupam aqui uma das vias da ponte de acesso à ilha de Florianópolis e vamos em caminhada até a prefeitura de Florianópolis cobrar o respeito desse prefeito. Seguimos em caminhada. Prefeito que utiliza seus espaços de mídia para atacar esses trabalhadores, mas são trabalhadores que contam com o apoio de toda a população. Estão indo lá ao prefeito dizer que não vão aceitar a privatização da CONCAP e não vão aceitar esse acordo, esse ataque ao acordo coletivo. Trabalhadores da CONCAP, motorista, gari. Isso aí. Bem, aí estava a amostra da mobilização da categoria. Os companheiros podem encontrar esse vídeo na íntegra no canal aqui da Causa Operária TV. E é interessante, Pedro, porque é uma categoria operária mesmo. Vocês podem ver aí, é um setor bem proletário da população. Inclusive, cabe ressaltar que esses companheiros são servidores municipais, uma das poucas empresas de
Florianópolis é uma das poucas cidades onde a empresa de manutenção ainda é pública, é estatal, é municipal, e por isso, inclusive, é uma das cidades aí mais limpas do país, né? Uma das capitais mais limpas do país, o que mostra que a privatização só joga contra o interesse da população. Aqui, finalmente, a gente começa a falar de uma coisa que realmente interessa os trabalhadores, né? Porque até agora era só eleição, encheção de saco, aquela ladainha toda. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar, Pedro. Jean Loureiro e os companheiros que acompanham a Causa Operária TV, que aqui é um ponto bem importante. Jean Loureiro foi eleito com 60% do voto na capital catarinense. A gente está a 15 dias do pleito eleitoral que o elegeu. Isso aqui escancara a completa fraude eleitoral que são essas eleições. O cara, 15 dias depois de ser reeleito com 60% dos votos, está enfrentando uma greve no setor operário aí da cidade. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar. Jean Loureiro é do Democratas, o mesmo partido que a esquerda apoiou no Rio de Janeiro como sendo o partido democrata, né? Democrático. Agora, esse fascista, ele quer declarar essa greve ilegal. Uma atitude tipicamente fascista. Então, aí são alguns pontos, né, Pedro, que mostram aí o completo desnorteamento da esquerda brasileira. Em primeiro, jogar força nessas eleições, são eleições fraudulentas em meio ao golpe de Estado. E segundo, acreditar que o Centrão é democrático. E que tem voto, né? Porque, o DEM, que é o partido desse cara aí, que quer transformar a greve, que é um direito dos trabalhadores, em algo ilegal, ele não consegue lançar um candidato a presidente da República. Nem se unir DEM, PSDB, PP, PSD, que são esses partidos aí que ganharam a maioria das eleições municipais. Gostei muito do ponto que você colocou, Matheus. É importante ressaltar que como que uma governança, né, uma prefeitura aí que ganhou com 60% do eleitorado, a primeira coisa que ele enfrenta é uma greve de uma categoria que é das mais importantes da cidade, aí, como você destacou, estatizada, etc. Quer dizer, não faz o menor sentido. Não, as eleições, a última coisa que elas expressam é uma vontade da população. Ela expressa, mas na verdade ela é manipulada, ela é fraudada, como o Matheus colocou, porque 60% o cara deveria ser assim, a população deveria estar erguendo já um monumento para ele em todas as praças públicas. O pessoal que está fazendo greve, eles não deveriam estar fazendo greve, eles deveriam estar fazendo uma estátua de bronze na entrada da cidade, porque 60% é mais da metade da população. O cara não é o prefeito, o cara é o rei da cidade. Quer dizer, é uma coisa que escancara a fraude eleitoral e escancara também que as eleições não são apoiar um partido desse daí que quer botar todos esses trabalhadores que estão mobilizados no meio da rua. É uma coisa totalmente que é um freio de mão, né? Como o PCO já colocou várias vezes, o companheiro Rui nas suas análises, é um freio de mão da luta política e que mostra que é uma ilusão, porque como é que um cara desse daí tem que enfrentar uma greve e ele é democrático, sendo que ele quer acabar com um serviço fundamental aí da cidade, colocar vários trabalhadores na rua, deixar várias famílias desamparadas, sendo que são servidores públicos ainda que têm, na sua luta histórica, uma estabilidade relativamente maior do que um trabalhador de CLT, da rede privada. É absurdo, mostra que, na verdade, a tendência é uma mobilização fora das eleições, né? Não tem nada a ver com as eleições, e, na verdade, só essa tendência fora das eleições, se ela for impulsionada, é que a esquerda, que está entregando o seu eleitorado aí para a direita golpista,
e para a extrema-direita pode ganhar alguma coisa no regime político. Inclusive, assim, ressaltar que se a esquerda não consegue colocar o Lula, que é a expressão, sim, da vontade desses trabalhadores que estão em greve, da maioria deles, como é que a esquerda vai colocar um prefeito e como é que nós vamos achar que uma eleição que o cara do DEM, vamos lembrar que o DEM é o Rodrigo Maia, que só consegue se eleger dentro do Congresso Nacional por eleição indireta, porque ele faz negociatas ali para se eleger. Como é que esse cara ganha essa eleição municipal? Só pela fraude e nada mais. Só sendo um cacique da máquina eleitoral. Exatamente. Bem, os companheiros também podem acompanhar um pouco mais esse problema. Foi abordado ontem no Panorama Brasil. Está aqui no acervo da Causa Operária TV. A gente destacou vários pontos aí da colocação do fascista Jean Loureiro. Antes de entrar no tema central, companheiros, eu gostaria de dar uma propaganda aqui. Como a gente pôde ver, a gente destacou aqui, o próprio DEM foi apoiado por elementos da esquerda, principalmente do PCdoB e do PSOL, no Rio de Janeiro. Então, o Partido da Causa Operária vai estar fazendo um curso sobre o stalinismo. Nos meses de janeiro e fevereiro, o PCO e a AJR realizarão a sua 46ª Universidade de Férias. A programação do evento será diferente das anteriores. Dessa vez, por conta da pandemia do coronavírus, as palestras serão online e ocorrerão 2 vezes por semana, durante 8 semanas. O curso será ministrado pelo presidente nacional do PCO, o companheiro Rui Costa Pimenta, e abordará de maneira bastante detalhada o fenômeno do stalinismo, tema que recentemente voltou à tona pela mão de alguns elementos e grupos pseudo-revolucionários. As datas das aulas do mês de janeiro já estão definidas. São elas: 5 e 7, 12 e 14, 19 e 21, 26 e 28. Em breve, o cronograma de fevereiro será definido. As aulas serão fechadas e realizadas em site próprio, com cobrança de uma taxa simbólica de R$ 100, que também permite acesso a material e ao curso durante 6 meses após as aulas. Participe da 46ª Universidade de Férias. Entre em contato com a Secretaria de Organização do PCO para mais informações. 11 9 9741 0436 ou pelo e-mail sorg.pco@gmail.com. Essa frente ampla aqui, jogar as coisas na mão da direita, não é nenhuma novidade, né, Pedro? O stalinismo já fez de monte e é muito importante os companheiros apreender com a história da humanidade para não cometer os mesmos erros. Então, Pedro, a gente vai entrar no tema central aqui, que é o seguinte: estão saindo diversas matérias, tanto da esquerda de dirigentes do PT, sobre o Lula não ser mais a liderança do PT, né? Então gostaria de destacar que a primeira delas, tem uma série delas que a gente vai destacar aqui, que é do portal 247. Alberto Cantalice relata: Lula já deu muito para o PT, é hora de abrir espaço. Diante do resultado do partido nas eleições municipais, lideranças petistas defendem renovação da legenda e menor protagonismo do ex-presidente Lula. Esse elemento aí da direção nacional do PT, ele deu essa entrevista aqui à agência Globo. Ele fala o seguinte: o PT tem várias lideranças. O ex-prefeito Fernando Haddad, governador Camilo Santana, o senador Jacques Wagner, os governadores Rui Costa, Wellington Dias e Fátima Bezerra, vários senadores. O Lula já deu muito para o partido, é hora de abrir espaço, afirmou. Jacques Wagner, como aquela famosa frase, né, calado é um poeta, ele fala o seguinte: Jacques Wagner defende independência do partido em relação a Lula.
A defesa da renovação do PT também foi feita pelo senador Jacques Wagner, em entrevista concedida à Rádio Metrópole, da Bahia, que o Partido dos Trabalhadores deve passar por uma série de reformas internas após resultados em grande parte decepcionantes nas eleições municipais. A gente não pode ficar bem. Eu sou amigo, irmão do Lula, mas vou ficar refém dele a vida inteira? Não faz sentido. É a minha opinião sincera e parabéns aos jovens que participaram das eleições municipais. Que é o Partido da Causa Operária vem trazendo em nossas análises, que a eleição de diversas figuras da Frente Ampla são uma manobra para justamente isolar o PT. E aqui a gente vê, Pedro, que tem elementos do próprio Partido dos Trabalhadores trabalhando abertamente no isolamento do Lula. O que cabe ressaltar aqui é o único Partido dos Trabalhadores que existe. Um Partido dos Trabalhadores sem a ala lulista, é um PSB, é um PDT. Trairagem é o nome, né, meu? Não tem como chamar de outra forma. É interessante as declarações. Tem um pessoal irritado no chat, acho que eles não estão gostando muito que a gente fale essas coisas aqui, mas elas têm que ser ditas. Não se pode converter derrota em vitória, diz o primeiro cara lá, o Alberto Cantanice, membro da direção nacional do PT, e ele é líder da comunicação do partido, né? Ele que domina aí as redes sociais do partido. Não se pode converter derrota em vitória. Derrota é derrota. O papel do dirigente político é de buscar as causas das derrotas. Fora disso, é auto-engano, teimosia, obtusidade. O PT precisa voltar a ser o partido do futuro. Passado é passado. Comenta esse Alberto na sua conta, respondendo a ele mesmo, falando: esse é o caminho. Na Globo, por outro lado, diretamente com os golpistas, isso me lembra muito o caso do governador do PT que foi na Folha, falar que estava na hora de virar a página do golpe. É exatamente a mesma manobra. Ele foi na Globo e falou o seguinte: o PT tem várias lideranças. Fernando Haddad, Camilo Santana, senador Jacques Wagner, Rui Costa, Wellington Dias e Fátima Bezerra. Vários senadores. O Lula já deu muito para o partido. É hora de abrir espaço. Declarou para a rede golpista de comunicação Rede Globo. Essa daqui talvez seja a declaração mais aberta da ala direita do PT contra o Lula. A do Jacques Wagner, então, nem se fala, né? Eu sou amigo do Lula, mas estou passando a perna nele. Um amigo desse aí, o Lula não precisava nem de inimigo, né, Matheus? As declarações mostram muito bem. Ele cita aqui toda a ala direita do PT e aí ele coloca de enfeite assim a Fátima Bezerra, né, que é da ala lulista do PT. Enfim, é uma coisa escancarada. Ele primeiro que, na declaração, na primeira, derrota é derrota, ele, além de referendar a fraude, que a gente poderia chamar de uma confusão política, ele culpa a fraude, que ele chama de derrota, nas costas dos maiores prejudicados, que é a ala lulista do PT. É uma manobra ardilosa, né, de culpar aquele que é torturado pela tortura, né, caluniado pela calúnia, aquele que é derrotado pela própria derrota. É uma coisa, aquele que, na verdade, assim, você culpa o golpeado de golpismo, né? É uma coisa bem escandalosa dentro do PT, principalmente que essas figuras da ala direita, quando elas querem fazer a manobra, elas recorrem à imprensa golpista. É muito interessante esse movimento. Isso daí não é uma fofoca que saiu de um bastidor, de uma reunião da direção do PT.
Isso aí é o cara declarando abertamente guerra ao Lula. E o Jacques Wagner se mostrou um grande amigo do Lula mesmo, nessa daí, né, Matheus? Exatamente. E cabe ressaltar que isso daqui não é. Eles não estão apenas, né, o Pedro, como eles faziam em outras épocas, o próprio Jacques Wagner, né, falando da virada da página do golpe, é, na Folha Amarela da Veja, não são apenas mais declarações. O cafezinho, como todo mundo sabe, com o Ciro Gomes, ele tirou a seguinte matéria: mudança na direção nacional do PT é defendida por alas do partido. Após o resultado do segundo turno nas eleições municipais que deixou o Partido dos Trabalhadores sem nenhuma capital, pela primeira vez em 35 anos, setores do partido articulam adiantamento do Congresso da legenda para 2021, com o objetivo de trocar a direção nacional que atualmente é ocupada pela deputada federal Gleice Hoffmann, como todo mundo sabe, uma ala ligada ao lulismo. Ou seja, eles estão partindo aí das meras especulações e declarações na imprensa burguesa para organizar a antecipação de um congresso para destituir a ala lulista do PT. Um golpe claro contra a ala esquerda, a única ala, Pedro, que tem uma base real, uma base social real no PT, né? É, a tentativa de antecipar o Congresso é um golpe, né? É um golpe interno. Isso daí precisa ser bem denunciado. Eu acho que todos os partidos de esquerda, inclusive, que têm seu interesse na luta contra o golpe de Estado, precisa denunciar isso daí, porque isso é a frente ampla, a frente golpista dentro do PT. É um setor que a gente já denunciou no Diário Causa Operária, no Jornal Causa Operária, que boicota o PT por dentro. E agora eles estão falando abertamente do boicote. Não é que eles estão manobrando na surdina. Eles estão aproveitando, como bons oportunistas, eles aproveitam o momento. Eles estão aproveitando a ofensiva da direita nas eleições para, primeiro, culpar a derrota do PT em cima do Lula, como diz o, o, o traíra da comunicação. Passado é passado, né? A classe operária é coisa do passado, esse negócio do Lula, dessa ala que tem uma base nos sindicatos e uma base no movimento de luta pela terra, é coisa do passado, é hora de renovar o PT, é hora de transformar o PT num PSB gordo, né? Como a gente já falou, que era o propósito dessa ala. E eles estão aproveitando a ofensiva da direita no terreno eleitoral para culpar os maiores prejudicados que supostamente deveriam ser a si próprios, mas dá para ver que eles não trabalham pelos interesses do Partido dos Trabalhadores, eles trabalham por interesses exclusos ao interesse partidário. É o interesse de uma facção, inclusive, que o próprio o traíra da comunicação falou muito bem, Haddad, Jacques Wagner, né? Ele colocou a Fátima Bezerra ali para ficar meio que naquela coisa que não está muito bem definido. Mas, na verdade, está muito bem definido desde muito tempo, né? Essa ala direita. E está trabalhando agora abertamente para acabar com a Gleice na presidência do partido e essa declaração de acabar com o protagonismo do Lula pode significar também, dependendo das circunstâncias, tirar o Lula da direção partidária. Não tem, né? É amigo do Lula, mas, pô, vou ter que ser amigo a vida toda? Vou ter que ficar convivendo com esse cara na direção? Não sei. Umas declarações tão com a asa de fora, não aproveitando aí que a derrota eleitoral, a expectativa, inclusive, da política do PT nas eleições para dominar aí a cúpula do partido. O que é um freio de mão ainda maior na luta contra o golpe de Estado e na luta pela presidência do Lula em 2022. Afinal das contas, o Lula se candidataria a qual partido?
não ao seu próprio. Exatamente. Então, eu gostaria inclusive de retratar aqui, eu falei que quem falou a virar a página do golpe foi o Jacques Wagner. O companheiro Arthur Freitas está me lembrando que foi o Humberto Costa, outro elemento da ala direita do PT. Então fica aqui a retratação, não foi o Jacques Wagner, foi o Humberto Costa. A companheira Angelina Dias faz uma colocação interessante. Erundina está com 86 anos e há muitos tempos ninguém diz que ela já faz muito pelos partidos pelos quais passou e para o PSB, onde está agora. Na questão tanto da Erundina como do John Biden, ninguém traz que ele é uma pessoa velha, que já não tem mais muito a agregar, né, ô Pedro? É só quando é uma Nem fala liderança operária que mobiliza os trabalhadores que essa desculpa esfarrapada serve. Bem, eu gostaria de até fazer aqui uma outra colocação final, Pedro, para ver se você adivinha. Essa frase aqui, pena como não vai dar de fazer para os companheiros do chat participarem, mas Lula é passado, PT precisa de novas lideranças. Quem que você acha que falou essa frase aqui? Olha, qualquer golpista falaria. Tá com cara de ser o Ciro? Ou não? Mourão, ninguém menos que o Mourão. vice-presidente da República, bolsonarista de primeira linhagem, Hamilton Mourão. Então a gente vê aí que as declarações da ala direita do PT são, na verdade, as mesmas declarações de um fascista como Hamilton Mourão. Cabe colocar aqui para os companheiros refletirem e também para os militantes do PT ficarem atentos a essa manobra aqui que está sendo organizada no interior do partido. Bem, por hoje é tudo, companheiros. Agradeço a todo mundo que participou no chat. Hoje nossa audiência foi muito boa, novamente. Convido vocês a ficarem na Causa Operária TV, acompanhando a nossa programação 4 horas no ar. A seguir, vocês vão ficar com Os Beatles, parte 4, Simbiose Máxima com a Situação, o podcast Música de Classe. E às 19 horas você vai ter a análise sindical, que com certeza vai trazer mais a fundo o problema das greves que a gente abordou aqui no J5. Gostaria de se despedir, Pedro? Bom, até a próxima, até a próxima quarta-feira e fiquem com o podcast Música de Classe. E foi muito bom o que o Matheus colocou, que mostra que a ala direita do PT é direita mesmo, né? Porque para estar alinhado com o Mourão não poderia ser outra coisa. Bom, um abraço, fiquem com a programação do dia. Até mais, companheiros. Até mais e continuem aí na Causa Operária TV. Boa noite.